Voltamos, pessoal. É a segunda parte, mas não tem um limite aqui. A regra aqui, quem faz é quem está contando a história. Então, o meu querido professor Haroldo, é, eu tenho certeza que nós vai passar dessa segunda parte para uma terceira. Então, aguarde aí quem vai estar no YouTube daqui a pouquinho, na plataforma digital aí, que a gente vai hoje bater recorde. É o seguinte, eu esqueci de falar na primeira parte que essas mais de 50 pessoas que eu já conversei desde do período da pandemia que eu desenvolvi esse podcast aqui, porque o meu médico da cirurgia que eu fiz, ele falou, Adevandro, faça alguma coisa para você ser reconhecido do passado. Eu falei, mas é tudo que eu não quero. Eu não quero ver a minha imagem do passado, mas, pô, doutor Augusto, o senhor tinha razão mesmo, porque eu estou me vendo aqui. Quando eu olho aqueles outros vídeos, eu não quero mais ser as pessoas, parabéns, mas eu não quero mais ser aquela outra pessoa. Então, o senhor tinha razão. Eu, contrariado, Haroldo, eu falava para ele: não, eu não vou abrir nada de internet, não vou tirar foto pelado, não vou tirar nada, não vou. Daí ele falou assim: não, você tem que fazer isso aí porque você tem que se reconhecer. Eu falei: não, mas olha aqui, olha, quando a pessoa estuda, né, Haroldo, a gente tem que pagar pau, né? Tem que pagar. Verdade, Ó, deixa só, verdade. deixa só, deixa só, deixa só fazer aqui uma segunda introdução, que é o seguinte: é, dessas 50 pessoas que eu conversei, acho que 6 ou 7 eu coloquei o título como lendas. E você vai ser, acho que é a oitava, porque eu já conversei Imagina, com outros professores para não chamar. não só. Haroldo, para não chamar você de dinossauro, tá bom? Então eu chamo você Não, de lendas. Lendas. Então eu já conversei com o João Batista, eu já conversei com o professor Antoninho, eu tentei conversar com outros professores, mas não é todos que se disponibiliza a querer conversar, porque tem uns que é tímido na câmera, assim, tem uns que não. Tem uns que dá aula há mais de 80 anos, mas a hora que pega uma câmera, igual a gente está conversando, a pessoa, a timidez aparece. Mas então você vai estar lá no podcast, na parte de lendas. Então vai ser muito legal. tá bom. Por falar em Tá bom. lendas, vamos continuar o que a gente estava falando da sua história, tanto lecionando na escola pública, escola estadual, e depois na sequência com a FIEC. Continua para nós aí. Então, na escola estadual foi um período muito rápido mesmo, que nem eu falei para você, eu trabalhava na TE, já fazia 3 anos que eu trabalhava na TE, era recém-formado em economia, nós estamos falando agora em outubro de 1993, e que nem eu falei para você, eu ia nas escolas a convite de colegas, de amigos, fazer palestras, geralmente para os professores de sociologia, de filosofia, de história, sabe? E eu achava que dar aula era uma coisa fácil. Falava, dar aula é uma coisa fácil. E aí eu tive um amigo que falou para mim assim, olha, no colégio Benedita Wagner está precisando de professor, como eu falei no bloco anterior. Eu fui lá, eu fiz o cadastro, eles me chamaram no mesmo dia, era uma segunda-feira, eu cheguei lá às 6 horas da tarde, pensando que ia conversar com o diretor, o professor Luiz Carlos. A secretária me falou assim, o senhor é o professor de matemática? Eu falei assim, aí eu vim conversar, e eu não sei, eu pretendo. Aí ele falou assim, entra lá, o diretor, o professor Luiz Carlos, já está esperando o senhor. Aí eu entrei, entrei, sentei, ele falou para mim, o horário estava pronto já. O horário já estava pronto e o meu nome estava lá. As quintas séries, 4 quintas séries, no Colégio Benedita Wagner. Eu Era noite? cheguei Era noite ou era tarde? à noite, porque durante o dia eu trabalhava na TE. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Aí, eu cheguei e sentei assim, ele falou assim, prazer, eu sou o Luiz Carlos, seja bem-vindo, professor. Eu falei assim, ele falou, então, o senhor vai pegar as quintas séries de matemática, quinta série A, B, C e D. Eu falei, não, mas eu não preparei nada, eu não fiz nada, eu pensei que a gente vinha aqui para conversar. Ele pegou, abriu a gaveta assim, ó, e tirou um livro chamado Matemática em Vida.
e jogou assim, falou, não, tá aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Pode ficar tranquilo que é isso aqui, tá? Então, aí falou para mim assim, os alunos são um pouco, eles são um pouco rebeldes, então você tem que ser firme com eles, tá? Tem que, não pode, sabe, assim, assim, assado, e vai lá, boa sorte nisso, Deus. Ah, quando eu entrei assim, tinha, na sala dos professores, tinha vários professores começaram a olhar assim e dar risada, né? Assim, meio, sabe, olhar assim, aí, nisso deu sinal. Aí falou, ó, sabe? Aí eu fui. Menino do céu, eu nunca tinha dado aula na minha vida. Detalhe, eu pensava naquele, eu era recém-formado, molecão, né? Sabe? Eu confundia muito a autoridade com o autoritarismo. Aí eu entrei na sala de aula, aí eu escrevi lá, não estava nem conseguindo, professor Haroldo, primeira vez que eu escrevi, aí falei assim, olha, eu sou o professor Haroldo, vou dar aula de matemática, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Na terceira palavra, alguém gritou lá do fundo, xiii, esse cara nunca deu aula na vida. Menino do céu. Abri o livro, não entendia nada daquilo que estava lá. Aí começaram a assoviar lá atrás, começaram a tacar papel higiênico molhado na lousa. Eu olhava para trás, dava aqueles assovios bem alto mesmo. Eu olhava para trás e não sabia quem estava. Aí tinha umas meninas na frente, assim, a sorte foi elas que me ajudaram, certo? Eu aguentei, Adevandro. Eu aguentei. Haroldo, sempre tem alguns enviados de Deus, né? Nossa! Aí eu consegui dar aula naquele dia, certo? No outro dia eu peguei o livro, estudei. Eu não entendia nada daquilo, tinha coisa que eu nunca tinha ouvido falar, certo? Aí as meninas falavam assim, professor, a partir daqui, tá vendo? Isso aqui, assim, 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 assado. E aí eu encontrei um professor, que é meu amigo hoje, sabe? Hoje ele dá aula no José de Campos, o nome dele é Zé Maria, não sei se você conhece. Zé Ele me Maria, ajudou, Zé Maria, ele dá aula de geografia. Aí ele falou para mim assim, Haroldo, você já é o quinto professor que passa aí. O pessoal não aguenta, sabe? Mas eu aguentei 3 semanas. Eu aguentei 3 semanas e aí eu falei, não, quero parar porque não dá. Aí eu fui procurei o Luiz Carlos, falei, professor, não dá mais porque está sendo muito difícil o meu trabalho. Lá meu trabalho é muito desgastante, então eu não estou conseguindo conciliar. Ele falou, então aguenta aí até a gente arrumar outro professor. Só que não arrumava, encontrava algumas pessoas falando assim, você não quer dar aula de matemática? Aonde? Benedita Wagner. Ela falou, Benedita Wagner? Tá ficando louco, certo? E foi. Aí um dia eu não aguentei e falei, não quero mais. Aí eu cheguei e falei, professor, infelizmente não vai dar para poder continuar mesmo. Ele falou, tá bom, valeu, tá. Aí fiquei. Começo de 1993, tá? Sei lá se foi fevereiro, Foi o começo, tá? Aí, volto lá na questão da TE, né? Tem essa reunião que eu falei para você lá atrás. Nesse dia, o seu Helmut não vem. Convidei os colegas, ainda falei para eles assim: vamos comemorar, porque ele não veio. Aí, ninguém quis ir. Um dia qualquer de outubro de 1993, fui no João Coragem, cheguei lá, sentei numa mesa, pedi uma cerveja, pedi um salgado, e estou tomando minha cerveja, escuto um pessoal conversando no balcão, e falando assim, porque a Prefeitura de Indaiatu vai abrir concurso, tá aberto o concurso para inscrição. E começaram a conversar, né? Vai ter guarda municipal, vai ter não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei como surgiu o professor. Ah, não sei, professor. Aí eu falei, dá licença um pouquinho. Eu estou escutando vocês falar, vai ter professor. Professor de quê? Professor da FIEC. Eu falei, aonde faz a inscrição? Ela falou, ali, tá. Aí mostrou. O que eu estou te contando, Adevando, você conheceu a Célia. A Célia trabalhou por muitos anos
na secretária, enfim, ela O era setor atendente lá da administrativo, né? FIEC. Você A dona conhece? Célia que se aposentou, né? É. Exatamente. Ela pode confirmar tudo isso que eu estou te falando. Eu levantei, terminei de tomar minha cerveja, paguei, atravessei a rua, fui, perguntei, está aberta a inscrição, tá? Não sei quanto era, mas até hoje ela lembra que eu falei para ela assim, que absurdo. Era muito caro a taxa, né? Eu falei, que taxa? Aí eu fiz. Aí eu fiz a inscrição por fazer assim, certo? Aí teve a prova, eu fui fazer a prova. O primeiro dia não teve. Inclusive, eu encontrei o Jota, o professor Jota, naquele dia que eu fui fazer a prova. Ele também foi, só estava eu e ele, que a gente não sabia que tinha mudado. Aí depois, quando mudou, fui fazer. Eu fiquei na classificação, eu fiquei em primeiro lugar nas provas, na classificação. Haroldo, deixa eu só aproveitar Comecei a aqui. dar aula. Deixa eu aproveitar aqui que já, você citou no nome do Jota, é outra lenda. Jota, eu vou atrás de você, eu quero você aqui também. Então, e aí a gente eu prestei o concurso e entrei, certo? Aí depois eu terminei, né, eu comecei a fazer o mestrado na faculdade, na PUC de São Paulo, mas aí, mestrado em economia. Mas Professor Haroldo, deixa daí, eu só fazer um. tá, Haroldo, deixa eu fazer só um parêntese aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Quando você lecionou na escola pública, lá na escola estadual, eu formal também tive. autorizado. Lá no Benedita Wagner, né? Eu também tive a chance, eu fui em Capivari e peguei algumas aulas lá na. Ainda é a diretoria regional em Capivari? Capivari, É, Capivari, exatamente. Aí eu fui lá, participei de um processo seletivo, não sei lá como que foi, mas daí eu me lembro que eu peguei algumas aulas no Helena e no Randolfo, não, no Randolfo agora, o novo, onde que era o antigo Caíque. E eu peguei para dar aula de, acho que é geografia, acho que foi, foi geografia. E daí o que acontece? Foi uma das melhores experiências, eu já tinha entrado na FIEC, mas eu falei assim, puxa vida, eu gostaria de ver como é a diferença de uma escola técnica estritamente técnica, porque você pegou a FIEC não só a escola técnica, quando tinha ensino médio junto. Como professor, só peguei, estou na FIEC, nesses 18 anos aí, só como dando aula para o ensino técnico, não para o ensino médio, porque eu já tinha desvinculado. Mas eu tive a chance de dar aula no Helena e dar aula lá no Randolfo, onde que é o Caíque, não no Randolfo antigo, ali na praça, né? Eu vou falar uma coisa para você, igual você teve esse privilégio, porque a gente tem que chamar, a gente tem que carimbar como privilégio. Porque eu não tô julgando se é melhor ou é pior, mas é uma experiência que todo mundo deveria passar. Todo mundo, Haroldo, eu não sei como que você pensa, porque é discrepante o comportamento de um aluno. Eu não sei por quê. Você que tem mais aulas, mais horas de quilometragem de lecionar, você pode falar com mais propriedade que eu. E eu vou escutar você, porque eu gostaria de ouvir isso daí. Eu não sei, a diferença é muito grande de uma. Você citou de um aluno lá, jogou lá um papelzinho molhado, lá, um papel higiênico e tal. Pra você ter uma ideia, eu peguei um dia um jogo do Brasil, a pessoa levou uma TV dentro da sala, pô. Aí é incrível, assim, não, e eu não estou falando que o aluno lá, não sei o que lá, é mal educado, não, mas parecia que era normal. É assim, é normal. Professor, vem aqui assistir com a gente. Eu falei, não, mas eu estou dando aula de geografia. Não, não, o Brasil vai ganhar, a gente não pode perder. Eu falei, mas peraí, nós estamos na sala de aula. Então, a gente vai falar estritamente da FIEC e depois no próximo bloco nós vai falar sobre economia e outras coisas da área profissional de formação. Fala para mim uma coisa, você sentiu essa diferença, Haroldo, do aluno do ensino da escola pública para uma escola técnica pública também? Ô, Adevandro, olha, pegando um gancho, exatamente o que você falou, foi a melhor experiência, foi a experiência mais assim, foi o que mais assim me acrescentou como professor, sabe? Esses 2 meses que eu fiquei do Benedita Wagner foi uma experiência impressionante. E eu vou falar para você, olha, o professor da escola pública tem que ser louvado, tem que ser, porque
a falta de recurso é muito grande, sabe? Ele tem que tirar leite de pedra. É uma situação, como que eu posso dizer? Eles são heróis. Eles são heróis porque existe dois modelos de educação, o Adevandro. E depois a gente volta a falar nisso, mas o que eu aprendi foi o seguinte: você tem a educação que forma empreendedores e investidores, e você tem a educação que forma operários e consumidores, tá? Então, se a gente pegar esses países, vamos pegar, sei lá, a Noruega, os países lá, é, 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 aqueles, Finlândia. Suíça, Suécia, Japão, vamos pegar lá da Ásia, se a gente pegar Singapura. Singapura, Coreia do Sul, a própria China, sabe? Esses lugares, tá? Então, esses países desenvolvidos, porque a gente tem que diferenciar desenvolvimento com riqueza, certo? Esses países desenvolvidos, eles estão desenvolvidos porque eles optaram por um modelo de educação que forma empreendedores e investidores, certo? É aquele modelo de educação que, baseada no trabalho por projetos, a pessoa, por criação, não é aquela modelo de ensino baseado na memorização e como que eu posso dizer? Ah, e você repetir tarefas, tá? E aí, em 1962 ou 63, eu não lembro quando, mas tem um das grandes personalidades da área de educação, chamado, puta, eu esqueço o nome assim, mas daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas ele falava assim, Mas é o, brasileiro. o, 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 Ele é brasileiro. Brasileiro, brasileiro. Eu tenho um livro dele aqui, O Povo Brasileiro. Eu esqueci o nome dele agora, mas espera aí que eu já vejo. Bom, mas enfim, ele falava assim: o fracasso da educação brasileira não é um fracasso, é um projeto, tá? Certo? E a gente vê, passado mais de 40 anos, a gente vê que, principalmente na escola pública, você vê que vem vários recursos e a gente não consegue fazer um trabalho assim, mas porque você não vai na causa do problema, certo? E aí a gente tem que louvar os professores da escola pública porque eles fazem, sabe, essas coisas. Estou tentando lembrar o nome do... Darcy Haroldo. Ribeiro. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Você tinha ouvido falar, o Darcy Ribeiro, certo? Mas, voltando nessa questão, depois a gente entra nessa questão de formar empreendedores Mas e o foco, a experiência de ter dado aula, lecionado no ensino médio ou ensino na rede pública, para mim foi fundamental, mas para você foi, acho que foi até também. mais. Foi até mais. Foi até mais. Porque depois eu entro na FIEC, sabe? E aí eu vi que era uma coisa totalmente diferente. Você conversava com as pessoas, certo? E eu era recém-formado e sempre gostei de estudar, e o pessoal tinha interesse, assim. Foi outra situação, foi outra situação. Aí dali, depois eu saí da TE. Depois eu comecei o mestrado na PUC de São Paulo em economia, só que aí não dava para poder conciliar o trabalho, porque o mestrado lá era de dia. Aí eu parei com o mestrado lá.
Aí eu fui fazer uma pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais na Universidade Federal de Lavras. Aí eu fiz a pós-graduação em Controladoria. Aí depois eu fiz o mestrado em Administração na Universidade de Guarulhos. Aí depois eu fiz o doutorado em Administração também na Flora Christian University, na FCU, nos Estados Unidos, que depois ele foi reconhecido pela Universidade da Amazônia. E aí eu comecei a trabalhar, já no início quando eu entrei no mestrado, eu já comecei a lecionar na universidade, né? Comecei primeiro lá no CEUNSP, tá? Em 1996. Comecei no CEUNSP, depois fui no IPEP, depois fui na Faculdade Santa Lúcia, em Mojimirim, depois fui na Uni Santana, em São Paulo, depois voltei para a Uni Santana, aqui em Salto, depois fui para a Unisal, que foi outra experiência fundamental. Uma hora a gente pode conversar sobre o que eu aprendi lecionando na Unisal. Esse evento, o Adevandro, que nós fizemos no ano passado, que eles deram o título de FIEC Comunidade, FIEC Escola Aberta, é isso que a gente fez FIEC de aqui, portas tá? abertas. FIEC Portas Abertas, já faz um tempo, faz quase 10 anos que eu venho sugerindo isso na FIEC, que não foi uma coisa que eu criei, mas uma coisa que eu aprendi na, na Unisal. A Unisal em Campinas, ela tem campus em Campinas, tem em Americana e tem em Lorena. Em Campinas é uma coisa impressionante, tem campo de futebol lá dentro, tem uma igreja, porque a Unisal é pedagogia de Dom Bosco, tá? Viu? Isso vai uma live de 2 horas falando deles, tá? Mas só para poder resumir, certo? Eles têm lá, eles têm o colégio também, acho que é Colégio Dom Bosco, eu não lembro mais, mas enfim, sabe? E depois tem curso técnico também e tem a graduação, né? Engenharia, tem administração, tem as coisas. E eu tive a oportunidade de lecionar lá no curso de administração e ali eu aprendi nos finais de semana, a escola aberta. A escola é aberta, certo? Qualquer professor dava assim, eu quero fazer um projeto assim, assim, assado. Ok, está liberado o seu projeto. Eles têm muito contato com as empresas, trabalham em parceria com as empresas, com a Bosch, com a 3M, com a empresa de São Paulo, sabe? Teve uma vez, eles chamavam de Big House, não, Casa Grande, né? Era alguma coisa assim, que era uma escola aos domingos, e as empresas vinham é, 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 expor as coisas. Teve uma época que colocaram um avião lá, sabe? E os alunos desenvolviam projetos, sabe? As famílias vinham, o pessoal vinha cedo, vinha não, acho que vem, cedo, aos domingos. Tem até uma igreja lá, tinha missa, o domingo inteirinho, o dia inteirinho, lotado de pessoa lá, e daí tinha a pedagogia deles também, que na verdade, para adultos não é pedagogia, é andragogia, você sabe disso, né? Você ouviu falar. Então, pedagogia é para criança, adultos é andragogia, certo? E era uma coisa assim impressionante, mas enfim, eu estou me empolgando nisso, eu estou falando isso, uma outra hora a gente fala sobre a Unição, mas enfim, no CEUNSP, na Faculdade Santa Lúcia, de Mojimirim, na Uni Santana, em São Paulo, depois aqui em Salto, na Unisal, no IPEP, depois fui chamado também para poder dar aula na FATEC, mas na época eu tinha várias outras, sabe? Aí não fui. E na Faculdade Senec, em Capivari, certo? E aí eu fiquei no CEUNSP até 2015, né? Quando Depois mudou, eles do CEUSP venderam. para o Cruzeiro do Sul? Não, aí o que aconteceu? Aí eles venderam, né, para o Cruzeiro do Sul. E aí o que aconteceu? Quando o Cruzeiro do Sul assumiu, a primeira coisa que eles fizeram lá foi fazer um limpa nos mestres e doutores, né? Aqueles pessoal que ganhava. Aí eu fui, tá? E aí depois, é, sempre dando aula para graduação e pós-graduação. Então, o que eu posso falar para você é que, independente se você está dando aula
no colégio público, se você está dando aula no colégio técnico, se você está dando aula para graduação ou para pós-graduação, professor é sempre professor e o professor da rede pública é um herói, sabe? Então, essa é a minha experiência como professor, sabe? Então, eu virei professor, eu sou professor por opção, eu sou professor por opção, eu adoro fazer o que eu faço, sabe? E estamos aí na luta. Eu espero só parar quando eu tenho alguns professores como referência, e os professores que eu tenho como referência, o Alevandro, são aqueles que sentavam na cadeira e contavam história, tá? São aqueles que sentavam assim, sabe? Eu me lembro como se fosse hoje, na faculdade, um professor que eu nem sei se ele é vivo ainda, certo? Mas ele falou para mim assim, eu falei para ele, quando eu terminar o curso de economia, eu vou fazer administração, depois eu vou fazer ciências contábeis e eu vou ter 3 graduações. Ele falou assim, Haroldo, vou te falar uma coisa. Nunca cresça horizontalmente, cresça verticalmente. Se você já tem uma graduação, não faça outra. Faça uma pós-graduação. Você fez uma pós-graduação, faça um mestrado. Você fez um mestrado, faça um doutorado. Você vê que coisa. Mudou minha vida. Aquilo que ele falou. Certo? Então é assim. E teve um outro, Evandro, que me falou uma outra coisa que eu incorporei na minha vida e até hoje eu colho os frutos disso, que é o seguinte: muito mais importante do que você saber alguma coisa é você ter o telefone de quem sabe. Então, foi uma coisa assim. Então foi isso, tá? Então, minha história, resumindo, é isso. Eu sou uma pessoa comum, sabe? Mas Tranquila, não acabou a entende? história ainda não, Haroldo, ainda não acabou. Vamos focar na FIEC. Quando você passou no concurso público na FIEC, pô, você deve lembrar de muitos professores que entraram junto com você e deve estar até hoje labutando, né, trabalhando com você e está em fases de. Não é pedir o chapéu, mas o ciclo da gente acaba, né? Na FIEC, eu tive vários professores que foram referências minhas também, tá? Tive vários. Eu não vou citar nome aqui, porque de repente eu Pode esqueço faltar alguém. algum. De repente eu esqueço algum e fica complicado. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, Adevando, foi respeitar o professor, sabe? E uma outra coisa que eu aprendi é que na atividade magistério, se você tem 1 ano, se você tem 40, 50 anos, sabe? Mesma coisa, cara, porque pode prestar atenção que no meio acadêmico, certo? Nós envelhecemos, mas tem um agente do meio acadêmico que nunca envelhece. Quem é? O aluno. Você pode prestar atenção. A gente começa. Se você pegar os professores, a nossa foto de 20 anos atrás, a minha de 27, 20 anos atrás, você viu tanto? Mas se a gente pegar a foto da turma, você vai ver que os alunos são sempre aquelas jovens, cheios de vida, cheios de energia, cheios de, sabe? E independente do conhecimento que a gente tem, até porque a gente tem que desvincular conhecimento de sabedoria, né? Certo? Porque e de informações também, né? Porque as informações estão aí, tá vendo? Hoje a gente tem o tal do chat GPT, certo? Que eu nunca acessei, tá? Por uma opção minha, sabe? Porque eu sou professor de ética, por É opção dois. também. Dois, viu? Há, Também nunca então, acessei. há mais de 20 anos, quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui. Ai, vamos ver. Bom, livro de ética aqui é o que eu mais tenho, sabe? Venho estudando isso aí há mais de 10 anos, tá? E
e o que eu falo na sala de aula é aquilo que eu levo para minha vida, é aquilo que eu falo para minha filha, é aquilo que eu falo, sabe? Então, nós estamos vivendo uma era onde a sensibilidade, sabe, conta muito, sabe, a questão porque, eu vou falar assim, exatamente, tá? Exatamente, tá? Porque ah, a gente tem não só a inteligência artificial, mas tem uma burrice artificial aí também, que as pessoas não falam muito dele, sabe? Que sabe? Então, Adevandro, eu penso que apesar de várias teorias, assim, várias propostas, apesar de várias propostas pedagógicas, né? Dizer assim, olha, não, mas a gente vai fazer aqui uma... ah, eu tenho um problema que sempre foge às palavras, mas aqueles manuais que ensina, não, vou colocar aqui o manual e qualquer pessoa vai chegar aqui e vai dar aula, Não, certo? Não, eu não não é concordo. assim. Não é assim. Eu acho que nada substitui o professor. O professor é aquela pessoa que chega à sala e conta história, certo? É aquela pessoa que ele vai ser referência, certo? Graças a Deus, Evandro, olha, eu encontro com pessoas, com professores, com pessoas que eu tenho até vergonha de chegar perto e a pessoa fala assim, Haroldo, olha, o senhor deu aula para mim há 20 anos atrás e tal coisa que o senhor falou, que eu nem lembro mais, eu falo tanta besteira, a pessoa fala assim, eu estou levando para a minha vida até hoje. Então, eu acho que isso aí é gratificante, Adevando. Então, é isso, Haroldo, sabe? eu Eu vou falar não... uma. Só uma parte, eu vou falar uma coisa para você. Assim, quando você falou da inteligência artificial e da burrice também, né? Artificial, as pessoas, assim, tem vezes que, eu não sei, o mundo, não sei, eu estou falando na comunidade do modo geral, eles não compreendem que um professor não tem a obrigação de ser um Google. As Ninguém pessoas. tem. Então, Ninguém tem. mas, por exemplo, mas isso aí eu não sei se eu não sei, eu não sou pai, você é pai, você pode falar com mais propriedade. Mas, por exemplo, a família alguém deve falar, eu acho que deve ser a família. O professor tem vez que é condenado por uma turma, para os alunos, não estou falando todos, mas, por exemplo, assim, eles têm mais informação que a gente, só que nós, professores, não trabalhamos com informação só. A gente apura a informação, porque a informação, sem você apurar ela, ela não vai ajudar nada. Não vai ajudar nada a informação. Viu, Então, Evandro? Haroldo, nas minhas simples aulas, eu posso falar essa palavra, simples aula, já tem um momento antes da pandemia que eu não estou falando de dificuldade. Dificuldade qualquer serviço tem, assim, o mundo muda. Mas eu percebo assim que de uns 5 anos para cá, uns 6 anos, eu acho, pelo menos comigo, está acontecendo o seguinte, assim, o Google já existia lá, vai pesquisar no Google ou outro sistema de pesquisa. Mas tá uma coisa assim que eu falo uma coisa, já sou retrucado em questão de segundos. É complicado. Então, Evandro, aí, aí entra naquele assunto que eu estava falando anteriormente. A escola empreendedora, porque existe assim, ó, existe escolas empreendedoras, existem professores empreendedores, existem alunos empreendedores, tá? E quando eu falo empreendedor, não é o sujeito que vai construir um negócio, não. Empreendedor, aquela pessoa que inova, aquela pessoa que faz algo diferente, que melhora alguma coisa. Por exemplo, os japoneses, né, eles têm uma filosofia chamada Kaizen, que quer dizer o seguinte, olha, hoje você tem que fazer uma coisa um pouquinho melhor do que você fez ontem. E amanhã um pouquinho melhor do que você está fazendo hoje. Esse é o empreendedor, tá? Então, olha,
E quem faz isso, quem faz escola empreendedora, quem faz professor empreendedor, é a gente. A gente pode, olha, o professor ou qualquer profissional, você pode pegar qualquer ambiente, você pode pegar qualquer ambiente e você falar assim, olha, eu vou me adequar, seguir os meus princípios dentro desse ambiente com as condições que eu tenho. Tá? Então, dá para a gente fazer isso. E aí, tem algumas dicas, Adevando, que a gente fala assim, primeiro eu tenho que ter consciência que que eu não posso ter tudo, né? Certo? E que se deu errado, eu tenho que tentar de novo, certo? Eu não posso ter receio de errar e eu não tenho que ter medo de desagradar alguém. Eu tenho que ter consciência que é impossível agradar todo mundo, e principalmente, Adevandro, e aí já é uma questão filosófica lá do Sartre, tá? Que eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu tenho que ter consciência disso. Eu não posso, certo? Não posso chegar culpando. Porque não teve recurso. Porque não sei o quê. Porque fulano de tal fez tal coisa. Porque eu estou sempre... Gente, sabe? Então, quando eu tenho essa consciência dessas coisas que eu falei para você, eu posso tentar ser um professor, aquele professor que, ao invés de vomitar informações e o aluno sair regurgitando no outro dia, certo? Eu posso dar as minhas aulas com conceitos, falando para o aluno assim, olha, pega o Google, Isso. tal coisa, vai lá. Aí o aluno ajuda por quê? Porque eu esqueço muito, mas esqueço muito. Você viu, eu esqueci agora há pouco o Mas, nome mas, da mas, mas cerveja. isso, Haroldo, O mas aluno. a questão do esquecimento não é à toa, nem tem um monte de livro. Ó, você tem um monte de livro aí, a gente tem internet. Mas a gente não pode ser julgado por causa que a gente não consegue ser melhor que o Google, né? Isso a gente não pode. Mas, ó, deixa só a gente vai para uma outra parte, porque esse bloco está terminando, então daqui a pouquinho a gente volta, Haroldo. Aguenta um Beleza, minuto aí, aguenta aí, aguenta. tranquilo. Beleza.